As orquídeas geralmente têm o seu período de floração. Cada uma delas tem uma época do ano que elas vão florescer, né? Algumas delas florescem somente uma vez por ano, né? Então todo ano, naquele mesmo período, naquela mesma estação, aquela planta vai estar florescendo. E já tem outras plantas que podem florescer até mais vezes, né? Tipo, vandas florescem até 4 vezes por ano. A gente tem alguns híbridos de dendróbium que pode florescer durante o ano todo, né? Mas aí surge uma dúvida bem grande, que eu até vi essas dúvidas no comentário, nos comentários aqui, né? Inclusive, vocês podem comentar as dúvidas que vocês tiverem, porque às vezes eu não respondo os comentários, mas eu sempre tô lendo, né? E eu me deparei com essa dúvida aí, que será que é possível eu forçar uma orquídea a florescer? Sabe essa planta que floresce uma vez no ano só, que ela tem um período específico de floração. Então, todo ano, naquele mesmo período, né, naquela mesma época, ela vai estar florescendo. Será que existe alguma forma, alguma maneira de eu fazer aquela planta florescer durante o ano todo? Será que dá para forçar uma orquídea a florescer sem que seja o período de floração certo dela? Então, eu pensei, né, eu li esse comentário aí e eu pensei que seria uma dúvida bem legal de eu esclarecer aqui, né, porque provavelmente muitos iniciantes às vezes têm isso aí em mente, né, pensa que consegue fazer uma planta, forçar uma planta a florescer sem que seja o período dela, e então eu tô aqui gravando esse vídeo hoje para responder essa dúvida aí para vocês, tá? Então se você tinha essa dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Se inscreve aqui no canal quem ainda não é inscrito, assiste o vídeo até o final que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? É um tema bem legal, bem interessante aí. E se possível, já vai curtindo o vídeo, compartilhando aí com seus amigos e bora pro tema de hoje. Bora ver se existe alguma forma de fazer uma orquídea florescer, né, sem que seja o período de floração dela. Vamos lá. Então, gente, vamos começar esse tema aí de hoje. E eu gostaria de começar falando para vocês, independente se dá para fazer a planta florir sem ser a época dela ou não, né? Eu gostaria de falar para vocês, é mais direcionado ao pessoal que está começando agora, que está adquirindo suas primeiras plantas. A floração das orquídeas, para a gente que cultiva muitas plantas, que a gente quer cultivar e aumentar a quantidade de plantas a cada dia, a floração tem que ser como uma consequência, sabe? Uma consequência de bons cuidados, de um cultivo bom, né? De uma adubação boa e tudo mais. Então, assim, muitas das vezes os iniciantes, o pessoal que está adquirindo suas primeiras plantas agora, coloca a floração como uma parte principal, sabe? Então, você colocando a floração das orquídeas como a parte principal e a parte mais importante, você vai perder muitas plantas com isso, sabe? Um exemplo para vocês. Vocês vão numa exposição de orquídea, tem plantas incríveis. Vocês que estão começando agora. Plantas lindas, né? Aí tem uma orquídea ali com um vegetal incrível, super lindo, e a haste floral já acabando a floração. E do lado tem uma outra que o vegetal tá mais ou menos, só que a haste dela tá incrível e ela tem mais botõezinhos para abrir, né? Vai ter mais floração por mais tempo. As duas estão no mesmo preço. Qual que você vai escolher? Muitas das pessoas que estão começando, e eu me incluo nisso, porque quando eu comecei eu também era assim, eu acho que todos nós somos assim quando a gente começa no cultivo, né? Com o tempo que a gente vai melhorando, eu escolheria qual? A planta que tá com a haste mais bonita. Geralmente o pessoal faz isso, sabe? Olha mais para a floração. Então aquela ali, ela tá até bonita as folhas, o vegetal tá até bonito, mas a haste tá acabando. Então para que eu vou comprar ela, sendo que a floração eu nem vai durar e eu nem vou ver? Entendeu? E aquela outra já vai durar mais, né? Depois eu consigo recuperar ela, tanto faz, mas a haste dela vai durar mais. E acaba que essa mentalidade que o pessoal tem faz as pessoas perderem as plantas, sabe? Porque assim, a planta que tá com a haste mais bonita, ela tá gastando mais energia ali, né? E se o vegetal dela não tá bom, se as raízes estão podres, antes de aquela floração acabar, o vegetal da planta já foi condenado. A planta em si já morreu, vamos dizer assim. Entendeu? Em contrapartida, se você escolhe uma planta que está acabando a floração, que a haste não está tão bonita, mas o vegetal está bonito, as raízes estão bonitas, você vai perder aquela floração ali no ano que você comprou. Mas no próximo, você vai ter a planta para florescer. Tá? Não só no próximo, né? Mas nos próximos anos a seguir, ela vai florescer todo ano se você cultivar bem, sabe? Então, assim, o erro maior dos iniciantes é esse: olhar mais para a haste floral do que para o vegetal.
E na verdade o mais importante é o vegetal, porque você cultivando uma planta bem, uma planta saudável, uma planta que está bonita, você comprando ela, mesmo que a flor não esteja bonita naquele dia que você comprou, a planta ela vai estar florindo e se desenvolvendo nos próximos anos, né? E se você compra uma planta, igual eu falei, que não está muito bem o vegetal, mas a haste está incrível, às vezes a haste nem vai durar até o final, porque a planta vai acabar morrendo. Tá bom? Então, assim, essa dúvida geralmente aí de como faz uma planta florescer mais de uma vez por ano, como que vai fazer essas orquídeas forçar ela a florescer, é uma coisa muito desse pessoal que está começando, né? E que às vezes coloca a floração lá em cima como uma parte principal. Eu já vi algumas pessoas fazerem coisas assim, absurdas para conseguir fazer uma orquídea florescer à força, vamos dizer assim, e muitas das vezes não funciona, não dá certo, porque assim, gente, ó, a gente tem plantas, não são todas as plantas que você vai conseguir fazer florescer fora de época, sabe? A não ser que você tenha uma estufa climatizada, que você controla a temperatura, controla a umidade, controla a luminosidade, né? Se você tiver isso, você vai conseguir. Sabe, muitos orquidários profissionais aí, né, que cultivam dendrobium principalmente, porque o dendrobium é a planta mais fácil de você forçar ele a florir fora da sua época de floração. Mas para você fazer isso, você vai ter que ter uma estufa climatizada, um local que você vai simular a estação do ano, né, de floração da planta para você enganar ela e fazer ela florescer. Entendeu? Então, alguns orquidários realmente conseguem fazer isso exatamente por isso, por controlar o ambiente no qual a planta está sendo cultivada, sabe? E a gente aqui, né, a maioria do público aqui do canal, e eu também me incluo nisso, a gente cultiva as plantas assim, ao ar livre, né? No orquidário assim que a gente mesmo faz, só com sombritezinho aqui e tudo mais, não controla temperatura nem nada, né? Mas só no olho mesmo, vamos dizer assim. E dessa forma que a gente cultiva, não tem como, gente, você forçar uma planta a florescer. Entendeu? Porque cada planta ela tem uma característica de floração. Ela vai florescer em um período específico do ano. Tá? E nesse período de floração dela, ela vai precisar da temperatura, né, certa ali, ela precisa da luminosidade, ela precisa da intensidade do sol, da umidade. Então a planta ela sente tudo isso. E para você forçar ela a florir antes do tempo, né, antes, mais de uma vez no ano, vamos dizer assim, acaba que você tem que mudar o ambiente, tem que mudar o clima assim, para se assemelhar na época de floração dela e ela poder florescer, tá? Eu digo isso para espécies, tá? Plantas espécie, planta que só floresce uma vez no ano, tá? Agora sim, igual eu falei, não aconselho vocês a fazerem nada que vocês verem aí de enfiar planta dentro de geladeira. Tem gente que tá enfiando cutleia dentro de geladeira. Tocar adubo de floração até não querer mais para ver se a planta floresce. Não façam isso, tá? Não façam isso porque eu sou muito da natureza, assim, vamos dizer assim, de seguir o ciclo da planta, sabe? De seguir o ciclo de tempo de floração dela. Porque se ela leva um ano para poder florescer, ela precisa desse um ano para ela poder se desenvolver e ter uma boa floração. Entendeu? Então a planta ela precisa desse preparo, desse período aí, para ela poder florescer bem. Então, às vezes, muitas vezes, se você consegue forçar isso, se você consegue fazer ela florescer muitas vezes, pode ser que a planta se debilite e acabe até morrendo, sabe? Acaba até ficando muito tempo sem florescer depois, né? Porque você forçou demais ela, fez ela gastar nutriente demais. Entendeu? Então, assim, não adianta vocês colocarem adubo de floração sem parar. Vocês só vão conseguir queimar as plantas com isso, tá? Não façam isso, não precisa colocar. Ah, ele coloca uma dose de adubo, eu vou colocar duas de floração e adubar 2 vezes na semana para ver se vai florescer mais. Ela não vai florescer mais, entendeu? Você vai acabar sobrecarregando a planta de adubo, ela vai começar a queimar as folhas, queimar as raízes e acabar morrendo. Então tomem muito cuidado aí com o que vocês veem, tá? Não fica colocando plantas dentro de geladeira, não fique colocando adubo demais nas plantas, tá? Essas misturas aí que o povo inventa e coloca para falar que vai florescer, comprimido de farmácia, não façam isso, tá? Não fiquem colocando produto demais nas plantas. É simplesmente você colocar ela no ambiente certo. Eu sempre falo isso para vocês. Vocês já devem estar cansados de ouvir isso, mas é o que eu sigo muito aqui no meu cultivo e igual eu falei, né, eu criei o canal para passar a minha experiência de cultivo para vocês. E o que eu acho é isso, sabe? Pode ser que muitos de vocês discordem de mim, tá? Então, assim, quem acha que não é do jeito que eu tô falando,
sem problema nenhum, eu tô só expondo a minha opinião aqui, e eu acho que a gente deve respeitar o período de cada planta para ela poder florescer, tá? Então muitas vezes as pessoas tentam forçar a planta a florir e você só acaba conseguindo fazer a planta se debilitar ou a planta morrer, né? Então, assim, tomem cuidado com isso, tá? Não é porque um dendrobium floresce com o sol quente sem água que eu vou deixar ele o ano inteiro no sol quente, sem água, para ver se ele vai florescer durante o ano todo. Não é assim, sabe? A planta tem um período de floração dela, ela floresce uma vez no ano, ótimo. Agora, uma dica para quem quer ter floração o ano todo no seu orquidário, né? Aí já é outro assunto, porque eu estava falando de pessoas que querem ver a mesma planta florida, tipo o ano todo, né? Então, assim, quando você quer ter florações durante o ano todo, em todas as estações aí no orquidário de vocês, adquiram vandas. Vandas são plantas que florescem até 4 vezes no ano. Tá? Então, geralmente, elas soltam a haste floral, passa 2 meses, está florindo de novo. Denfal. Denfal é uma planta que floresce o ano todo, né? Então, assim, geralmente essas plantas mais fáceis, esses híbridos, tá? Híbridos são mais fáceis de florescer mais de uma vez no ano. Eles podem florescer de 2 até 4 vezes no ano, né? Agora, as espécies é um pouco mais complicado, né? É bom a gente esperar, dar o tempo de cada planta para elas se desenvolverem, porque muitas delas elas emitem uma brotação por ano, algumas delas, né? E esse período aí, né, desde a brotação, né, da última floração, aí brotou, desde a brotação até o bulbo ficar adulto e ela emitir uma nova haste floral, às vezes isso leva um ano para fazer, né? Então por isso que orquídea, eu falo para vocês que orquídea é uma coisa que tem que ter paciência. Sabe, não adianta você ser ansioso, porque é uma planta demorada mesmo, né? É uma planta que ela não vai florescer igual uma margarida que fica ali o ano inteiro florindo, né? Então, assim, para ver florações mais vezes no ano, adquiram plantas híbridas, híbridos de dendrobium, vandas híbridas, tá? As vandas têm que ser híbrida também, porque vanda espécie é só uma vez no ano também. Né? Eu tenho aqui a Vanda tricolor, ela floresce só uma vez por ano. Eu tenho as outras híbridas ali, então sempre elas estão florescendo. E eu sempre estou mostrando aqui para vocês, né? Então, assim, o vídeo de hoje era só esse mesmo, tá? Eu queria só passar para vocês aí, né, essa resposta aí, porque eu já vi, eu não sei se foi uma ou duas perguntas desse tipo aqui no canal, e eu achei que seria válido, né, eu trazer aqui para vocês essas dicas aqui, né, para vocês não ficarem colocando a floração como uma coisa lá em cima, como o primeiro estágio ali da planta, tá? Primeiro coloca o vegetal, o desenvolvimento, o enraizamento, a luminosidade, o ambiente correto e por último você vai ter a floração. Então a floração não é uma coisa para se preocupar, tá? Você tem que se preocupar em fornecer os nutrientes certos e o ambiente certo. Você fazendo isso, não se preocupa que com certeza a planta vai trazer floração, tá? A planta vai florescer aí para você. Tá bom? Então, assim, igual eu falo, olha a luminosidade certa, a adubação é muito bom para fazer a planta ficar mais forte. Tomar cuidado aí com pragas, insetos e tudo mais, né? Para a planta não se debilitar. E aguardar que vai florescer, tá bom? E assim, uma outra coisa que eu ouvi falar que o pessoal teve uma dúvida aí nos comentários esses dias, já vou aproveitar para responder aqui nesse vídeo, que um rapaz perguntou se tem como fazer enxerto em orquídea. Gente, não tem como. Tá bom? É impossível você fazer enxerto em uma orquídea. Então isso também a gente tira aí, tá? Corta aí da lista. Não tem jeito, porque a orquídea é planta que a maioria delas são plantas que elas brotam um bulbo após o outro. Então se você parte um bulbo no meio e prega o bulbo de outra planta ali, não vai acontecer nada. A planta pode até pegar uma doença e acabar morrendo. Sabe? Então tomem muito cuidado aí, se vocês virem pela internet alguém falando que dá para fazer enxerto em orquídea, que dá para fazer a planta florescer mais de uma vez por ano, planta espécie, planta que floresce só uma vez no ano, né? A pessoa fala, só floresce em agosto, mas a gente consegue fazer ela florescer em janeiro, em março, em agosto e em dezembro. Não tem como, tá? Correm disso aí, não fiquem usando misturas doidas que o pessoal inventa aí nas suas plantas, porque muitas das vezes é só invenção mesmo e você acaba perdendo a planta por causa disso.
Então, gente, é isso. O vídeo de hoje era esse, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me desculpe aí quem não concorda com a minha opinião, tá? Não tem problema, eu só quis passar aqui a minha visão, né? A visão que eu tenho com o cultivo das plantas e o que eu faço com as minhas, que esse é o intuito do canal, né? Então, assim, espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Quem gostou do vídeo, clica no gostei, na mãozinha pra cima logo aí abaixo, tá? Que eu vou estar vendo que vocês estão gostando dos vídeos. Se inscreve no canal quem não é inscrito, ativa o sininho de notificação para sempre que eu mandar vídeos novos vocês receberem aí, tá bom? E por hoje eu vou ficando aqui, mas amanhã eu volto, tá? Com mais um vídeo aí sobre o cultivo das orquídeas para vocês, tá? Essa semana vai ter vídeo que eu vou mostrar eu adubando as plantas e também vou mostrar eu jogando inseticida por conta de umas formigas que tá dando aqui para todo lado, tá? Então eu vou estar gravando tudo aí e mostrando para vocês, tá? Fiquem ligadinhos aí que essa semana tem bastante vídeo legal, tá bom? Beijão, fica todo mundo com Deus e até amanhã. Tchau, tchau, gente!